visão do capítulo 1 de Filipenses e eu quero que a gente venha meditar e pedir a Deus que nos dê graça para essa meditação da sua palavra. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 27 ao 30, que diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça, padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo esta carta, o contexto e o pano de fundo, nós compreendemos que ele estava preso. Paulo, ele escrevendo a carta, ele vai falar neste capítulo 1 de vários temas. E um dos temas que o apóstolo Paulo ele vai falar é da unidade que os irmãos têm que ter em Cristo Jesus para batalhar na fé. O apóstolo Paulo, quando ele fala ainda nesta carta, no capítulo 2, a gente vai ver que ele traz o exemplo. Os irmãos estavam com partidarismo dentro da igreja, uma divisão dentro da igreja. E no capítulo 2 de Filipenses, a gente vai ver que o exemplo que ele traz é o próprio Cristo. É o exemplo de Cristo e da humilhação de Cristo. Ele vai dizer: tende vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação querer ser igual a Deus. E ele dá o exemplo de que Cristo se tornou servo, se tornou homem, ele foi à morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, onde um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Capítulo 3 desta carta, o apóstolo Paulo, ele vai falando aos irmãos, ele dá um aviso e um alerta a respeito dos falsos mestres, daqueles que estavam penetrando na igreja, se filtrando dentro da igreja para trazer heresia à igreja. Só que no capítulo 4, queridos, ele vai falar de o que é a verdadeira alegria do crente. É de tal forma que o apóstolo Paulo, ele já tinha entendido essa verdadeira alegria, que no capítulo 4 ele vai dizer um dos versículos mais conhecidos, né? Onde ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas só que antes ele fala, meus irmãos, que aprendeu. Olha, sobremaneira no Senhor, por agora uma vez renovaste o meu favor no cuidado. Aí que é o 4, versículo 11. Digo isto não por causa da que faltava oportunidade. Aí ele diz assim, ó: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto está humilhado, tem abundância, tanto está na escassez. O apóstolo Paulo ele vai trazer sobre esta igreja, por sinal era uma igreja ansiosa, a gente descobre isso lendo esta carta, e ele vai dizer que na verdade tudo ele pode no Deus que lhe fortalecia. Em quê? Em qualquer situação de tristeza, na situação de alegria, na situação de escassez, na situação de abundância. Então, o contexto, a visão, né, na introdução desta carta é mais ou menos isso. E quando nós lemos, irmãos, do capítulo 1 da carta aos Filipenses, eu quero te chamar a atenção para a primeira coisa neste capítulo, que o apóstolo Paulo ele vai começar a ensinar aquela igreja, a igreja de Filipenses. Primeiro, ele vai falar para aquela igreja o que era a verdadeira felicidade do crente, a verdadeira alegria, em que o crente deveria de fato se alegrar. Se tu acompanhar comigo aí, o capítulo 1, embora é do versículo 1 ao versículo 10, onde ele vai dar esse ensino, mas eu comecei falando aqui, iniciei, dizendo que eu vou dar assim, uma visão panorâmica do capítulo 1, né? E são pelo menos umas 3 coisas que Paulo fala que é necessário a igreja ter a compreensão e com certeza o Espírito de Deus vai falar com a sua igreja.
No capítulo 1, meus irmãos, do versículo 4, ele diz: fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E Paulo, ele vai ensinar aqui nestes versículos primeiros, do 1 a 10, qual é a verdadeira felicidade do crente. Qual deve ser a verdadeira satisfação do cristão? O cristão, ele deve estar satisfeito em quem? O que é verdadeiramente suficiente para o cristão. Ora, meus irmãos, nós sabemos que geralmente a maioria das pessoas tentam colocar a sua felicidade e a sua alegria nas coisas do mundo, nas coisas momentâneas. Não é que isso seja errado. É claro que quando você adquire um bem ou qualquer objeto, quando você ganha um presente, claro que você se alegra, mas o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma comparação do que é verdadeiramente algo que é estável, para aquilo que na verdade não é estável. Ora, Paulo, meus irmãos, quando ele fala da verdadeira alegria, eu vou te dar alguns exemplos. Em toda a Bíblia, o próprio sacerdotes, os profetas já tinham entendido isso. Se tu puder abrir a tua Bíblia aí junto comigo, no capítulo de número 32, onde o rei Davi, o salmista Davi, ele tinha passado por uma situação difícil na sua vida, onde ele tinha cometido um pecado, né? E o pecado era um pecado grave de adultério, pecado de homicídio. E a gente vai perceber que Davi, quando ele está falando aqui, no momento que ele se calava, os ossos dele envelheciam, mas até que ele confessou ao Senhor o seu pecado, ele vai dizer no Salmo 32, o versículo de número 11. Se você tiver com a sua Bíblia em casa, o seu aplicativo, me acompanhe em Salmo 32, o salmista Davi aqui, ele entendendo e se alegrando no Senhor. O que ele diz? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exultai, vós todos que são retos de coração. E a situação que o salmista tinha passado, irmãos, era uma situação muito difícil, um sofrimento difícil, claro, complicado. Embora ele tinha cometido erro, mas ele reconheceu e se arrependeu. E no final das suas palavras, depois de o próprio Deus dizer, Davi, não seja como um cavalo, não seja como uma mula, queridos. E quantas vezes o ser humano, nós cristãos, somos como, ou pior até do que animal. E Deus vai falar aqui ainda neste salmo, dizendo a Davi que ele não deve ser como um cavalo. Por quê? Porque geralmente um cavalo ele é dirigido, para que ele venha a ser dirigido, tem que colocar aquelas rédeas, né? E ali ele é forçado a obedecer o seu dono. Já Deus não, diz para Davi, Davi, é eu que vou te instruir, é eu que vou te ensinar. Aí é quando Davi compreende quem é o Senhor que ele serve, e ele vai dizer este versículo 11, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. E Paulo, explicando a esta igreja de Filipenses, falando para ela o que é coisa momentânea e aquilo que vai durar para sempre, ele está explicando exatamente o que é a verdadeira felicidade do crente. O apóstolo Paulo, meus irmãos, aqui no capítulo 1 de Filipenses, ele vai dizer que, na verdade, a comparação, a diferença daquilo que é estável e o que é instável, daquilo que verdadeiro é eterno e daquilo que não é. E a gente vai perceber, queridos, que, na verdade, o próprio Jesus foi que disse nos evangelhos que nós não temos que entesourar ou acumular tesouros aqui nesta terra, porque é onde as traças corroem, é onde a ferrugem também corrói, e é onde os ladrões vêm, porque Jesus, falando em Mateus 6, ele vai explicar que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Mas ele diz, ajuntais para vós tesouros no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem, e nem os ladrões minam. Então, queridos, se ele explicando aos irmãos, é por isso que ele vai dizer aqui no versículo de número 6, do capítulo 1 de Filipenses, se tu estiver me acompanhando aí, olha o versículo de número 6, o que ele diz.
estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra, meus irmãos, ele há de completar. É a certeza que o apóstolo Paulo tem. Quem começou esta boa obra? Deus. Cristo começou a boa obra na minha e na sua vida. E ele diz que ele tem a certeza de que ele há de completar até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se tu acompanhar comigo em Lucas, capítulo de número 10 também, o versículo de número 20, é aquele momento onde Jesus envia os discípulos para que eles iam pregar, evangelizar naqueles povoados, falando do reino do céu que já havia chegado. E os discípulos ali chegam muito maravilhados. Por quê? Porque uns expulsavam o demônio e eles chegavam felizes e Jesus diz assim, olha, não se alegre por causa desta coisa, mas alegrai-vos porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Irmãos, que maravilha. Jesus pedia para que eles se alegrassem porque o nome deles já estavam arrolado no livro da vida. E Paulo, ele está tentando explicar para os irmãos exatamente isso. Que a suficiência de Cristo tem que ser a nossa alegria. Vocês lembram o que o salmista Davi falou no Salmo 23, quando ele disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ora, irmãos, Davi estava dizendo, o Senhor é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada. O Senhor é minha alegria, o Senhor é minha rocha, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha fortaleza. Ou seja, Davi se alegrava em Cristo Jesus, o seu Salvador. E é isso que Paulo está ensinando esta igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses, na verdade, ela precisava entender que havia algo maior, algo onde ela teria que estar estabilizada, estável, que era a alegria no Senhor, a alegria no Deus, o nosso Salvador. Eu quero trazer aqui uma ilustração de um livro aonde John Piper, um pastor americano, ele vai trazer uma explicação de um irmão, de um sábio irmão, que vai, vamos dizer assim, a diferença entre o fazer, ou seja, o dever e o prazer. Ele vai explicar aqui no livro dele, o nome do livro dele é Satisfação em Deus. Quem tem este livro de John Piper sabe que é maravilhoso este livro. E ele vai explicar, queridos, mais ou menos dando uma ilustração de um marido. Um marido que chega e diz assim para a esposa, meu bem, eu posso te dar um beijo de boa noite? A mulher olha, a esposa olha para ele e diz assim, meu bem, se você ver motivo em mim para isso, você deve fazer sim. Em outras palavras, irmãos, esta mulher ela estava dizendo mais ou menos isso. Se não há prazer no beijo, o dever de beijar não foi cumprido. Ou seja, se um homem beija sua esposa à noite, no momento de dormir, ou pela manhã, no levantar, ela está explicando, ela estava falando para ele que não deveria ser só um dever, mas algo prazeroso. E é essa a diferença de que no livro aqui, Satisfação em Deus, John Piper vai trazer, aonde nós devemos ter este relacionamento com Deus, não como um dever, não como algo obrigatório, uma obrigação, sabe? Daquilo que eu estou fazendo, mas tem que ser um prazer, irmãos, em Deus que nós temos que ter. E Paulo, falando aos filipenses, é exatamente isso que Paulo está querendo dizer a eles, mostrar que eles têm que ter essa alegria em Deus, eles têm que ter essa satisfação em Cristo Jesus. Continuando, o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 1, ele vai falar uma outra coisa, neste capítulo, neste livro de Filipenses, ensinando aos irmãos a respeito de que, ainda que as coisas ruins venham a acontecer, existe um propósito maior de Deus e existe o bem de Deus. Ainda que as coisas venham estar dando tudo errado, mas há algo de bom de Deus que está acontecendo no mundo
e sobre as nossas vidas. Olha o que ele está passando, olha o contexto de Paulo. Ele está condenado à morte. O apóstolo Paulo sabe que vai morrer, mas mesmo assim ele está dizendo que aquilo vai contribuir para o evangelho. Olha o versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses, olha o que ele diz. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, queridos. Observe, irmãos, Paulo estava sendo condenado à morte, mas dentro daquela situação que ele estava passando, ele sabia que ia morrer. Ele está dizendo, ainda que essas coisas ruins estão acontecendo, eu quero dizer a vocês que tudo isto vai contribuir para o progresso deste evangelho. É o próprio Paulo, irmão, neste mesmo capítulo, que vai dizer, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, às vezes nas nossas vidas acontece tempestades que se instalam na nossa família, tempestade que se instalam na nossa casa, na nossa vida. Às vezes essa tempestade ela vem dentro da relação conjugal do casal. Às vezes essa tempestade ela vem da saúde do ser humano. Às vezes essa tempestade ela vem de uma situação financeira que nós passamos. Mas mesmo nisso, o apóstolo Paulo está dizendo que nessas coisas ruins, há algo de bom que Deus está fazendo. A gente poderia pegar o contexto daquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Esta pandemia, esta grande crise que se instalou no mundo. Embora a gente já percebe que ela já está, sumindo, já está parando, a gente tem assim uma leve percepção, ainda não temos a certeza de que realmente isto vai sumir de uma vez. Deus é quem sabe todas as coisas. Mas o que Paulo está dizendo aos irmãos, ensinando aos irmãos, que ainda dentro dessa dificuldade, desta crise, algo de bom Deus está fazendo. Talvez, irmão, você que está me ouvindo, esteja passando por uma situação difícil no seu relacionamento. Uma situação, queridos, aonde se instalou e você diz assim, simplesmente resvalou das minhas mãos, eu não tenho poder para que eu venha amenizar esta situação, eu não tenho como fazer com que isso venha se transformar, melhorar, mas eu quero dizer que, ainda que eu não entenda, ainda que você não entenda, Deus tem algo de bom na sua vida. Nós podemos não compreender agora, mas mais na frente, como disse Jesus ao apóstolo Pedro, tu não entende o que eu estou fazendo agora. Mais tarde tu entenderás. Queridos, pode ver que os exemplos estão nas próprias escrituras. O que dizer de algo que se instalou na vida do próprio Jó? A gente vai ver que aquele livro, quando ele é escrito, os questionamentos de Jó, por tudo aquilo que estava passando, no final ele diz, Senhor, eu agora sei que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Observe, irmãos, que havia um propósito de Deus na vida de Jó. Olha que ele perdeu todos os filhos, eram 10. É um homem que ficou purulento da cabeça aos pés. Ao ponto da Bíblia dizer que os amigos ficavam de longe. A própria esposa não aguentava o odor de Jó. Mas, irmãos, todavia Jó, ele glorificou ao Deus que ele servia. Porque ainda que a gente não entenda, irmãos, mas existe um Deus que ainda nas coisas ruins está fazendo algo de bom. Nós não compreendemos agora, mas mais tarde, com certeza, nós entenderemos. Pegando mais exemplos na própria Bíblia, A própria Bíblia ela vai nos ensinar de uma forma abundante. Ele está passando por essa situação aonde ele vai ser, querido, ele está condenado à morte. O próprio apóstolo Paulo sendo condenado à morte, mas o apóstolo Paulo ele está dizendo assim, meus irmãos, ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Ou seja, tudo que está acontecendo de ruim na minha vida, saiba de uma coisa, há um progresso do evangelho.
Paulo, a gente vai ver pelo contexto da história dele, que a vontade dele, irmão, o plano dele era ir para a Espanha para pregar. A gente vai ver isso na carta aos Romanos. Mas quando o apóstolo Paulo ele pensa em pregar na Espanha, ele é preso. Como é que Paulo sabia, ou ele jamais imaginaria, que o plano de Deus seria ele ser preso e da prisão ele escrever a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta ao Filemon? Então jamais ele imaginaria, mas haveria algo de Deus muito melhor naquilo que no momento era ruim na vida de Paulo, condenado à morte, mas pelo menos Paulo tinha a certeza de que o Deus que ele servia era o Deus todo-poderoso, majestoso, era o Deus onisciente, onipotente, onipresente, aquele que conhece e sabe todas as coisas da eternidade. Então, meus irmãos, a gente percebe que em tudo isso, nessas dificuldades, naquilo que se instala de ruim, Paulo está ensinando esta igreja que tem algo de bom, ou algo de bem, que Deus está agindo nesses últimos dias. E realmente, irmãos, muitas das vezes, ainda que a gente não compreenda a situação, mas eu quero dizer a você que Deus está no controle da sua vida, da sua situação. Quantas pessoas, queridos, não têm testemunho para contar de situações em que elas passaram de sofrimento, de saúde, situação financeira, problema na vida conjugal, em todas as áreas da vida. E hoje estão exaltando ao nome do Senhor porque entenderam que havia, na verdade, um propósito de Deus maior sobre as suas vidas. Eu mesmo, se eu fosse contar algo da minha vida, da 15 anos atrás, era a minha vida, para aquilo que está acontecendo no dia, eu não tinha compreensão. A gente, no momento do sofrimento, só consegue, às vezes, focar o sofrimento. E, às vezes, a gente não percebe que Deus está fazendo algo muito maior. Então, isso é possível acontecer, como já aconteceu na vida de vários profetas, homens de Deus da própria Bíblia. O que dizer do profeta Abacuque, quando ele está vindo uma nação que está vindo contra o próprio povo dele para devastar. O profeta Abacuque se questionando, o próprio Deus diz, Abacuque escreve em letra legível, porque o justo viverá pela fé. O justo ali, meus irmãos, é aquele que confia nas obras de Cristo. É aqueles que confiam naquele que é justo e justificador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o próprio justo, irmãos. Não eu e você. Somos justificados, como disse Paulo aos Romanos, explicando no capítulo 5, a igreja de Roma, justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Somos justificados porque nós temos fé na obra que Deus fez em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, aonde ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado. Por isso, queridos, naquele grande dia nós vamos dar aquele brado de vitória. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó inferno, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, por estamos em Cristo Jesus. Então, queridos, que Paulo está ensinando a esta igreja que ainda nas coisas ruins, Deus está fazendo algo de bom. Que nós possamos aprender isso e compreender isso. E para nós finalizarmos o que Paulo está ensinando a esta igreja, aqui no capítulo 1, aos Filipenses, nós lemos o versículo 27 ao versículo de número 30, e eu quero que você me acompanhe, onde ele diz, vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O apóstolo Paulo, irmãos, encerrando aqui esta minha palavra, ele vai ensinar esses irmãos, primeiro, o que é a verdadeira felicidade. Segundo, ele vai ensinar que dentro daquilo que é ruim,
Deus tem algo de bom que ele está fazendo, maior. E em terceiro, ele vai dizer que nós temos que estar unidos. A igreja de Deus precisa aprender isso, irmãos, essa questão da união em Cristo Jesus. Nós temos que estar unidos, e o pano de fundo aqui deste versículo que Paulo está usando, ora, ele estava preso, e ali os guardas eram guardas romanos, e ele olhava para aqueles guardas romanos, que na verdade eram peritos em guerra, eles tinham uma forma de guerrear, eles se uniam, e eles tinham uma estratégia, tipo estratégia tartaruga, no sentido de que eles tinham seus escudos, no momento da guerra eles se uniam para que eles viessem vencer os seus oponentes. Então pode observar que é a mesma coisa que ele está falando aqui. No versículo 27, na minha Bíblia, o título diz assim: a unidade cristã na luta, ou seja, na batalha cristã. É próprio Paulo que vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o versículo de número 20, ele vai dizer assim, ó, irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas de sangue e carne. Não. A nossa luta é contra principados e potestade deste mundo tenebroso. Observe que no versículo 28 ele vai falar desses adversários. E os adversários, infelizmente, são pessoas mesmo, queridos. Os adversários, eles usam, ou pessoas se deixam, ou dão validade, brecha, para ser usado pelos próprios inimigos, espíritos malignos, que vêm contra a igreja. Mas Paulo ele vai dizer aqui que nós somos soldados de um exército que batalha a favor de uma pátria, defendendo uma pátria. Que pátria é essa? O Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a nossa pátria, irmãos. Embora tem muita gente que estão brigando por outras ideologias, e às vezes é com aquela veemência, com aquela ousadia. O bom é que essa pessoa compreendesse essas outras ideologias, essas coisas que acontecem. Não é que você não deva conhecer, compreender, seja o que for, política ou outros tipos de dos acontecimentos, mas Paulo, ele está dizendo, irmãos, que nós somos cidadãos, e como cidadão nós temos que estar unidos. Vocês lembram que o rei Davi, no Salmo 133, ele diz lá, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Mas quando você vê o contexto do que aconteceu na vida de Davi, irmão, foi uns aproximadamente ali de 20 a 30 anos, para que Davi viesse louvar. Por quê? Porque as tribos da época, que era a tribo de Assé, a tribo de Dan, de Naphtali e outras tribos, eram 12 tribos, elas eram divididas. E hoje não está muito diferente. A igreja de Deus não está sabendo lutar com veemência, mas é lutar defendendo o evangelho, querido, que já foi entregue pelo próprio Deus. O evangelho que está entregue aqui em nossas mãos, ó. Nós temos que lutar, saber lutar contra esses adversários, esses espíritos malignos. E Paulo, ele está ensinando esta igreja, ele diz aqui, ó, que ele está ensinando, nós temos que estar em um só espírito, com uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. No evangelho, entendeu? E, infelizmente, são tantas denominações, eu vou botar entre aspas aqui, são tantas igrejas que estão pregando e às vezes não estão pregando de fato o evangelho que é para pregar. São igrejas que estão se deixando corromper, às vezes no louvores, às vezes na própria palavra, estão esquecendo a palavra de Deus e não sabem elas que estão se desarmando. Estão ficando vulneráveis. Para quem? Para que o adversário venha e de fato venha destruir o povo de Deus. E isso acontece, irmãos. Agora, querido, ele vem a ter esta... Ele lutou, mas no final ele cantou o hino da vitória. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E esta união vai acontecer no seio da igreja, no meio da igreja.
evangelho deve ser defendido pelos soldados de Cristo. Satanás, existe na verdade uma guerra pela verdade. E Satanás, ele quer distorcer esta verdade. Desde o início isso vem acontecendo, irmãos. Começa a ver a própria vida de Adão e Eva. Deus tinha dado uma palavra, uma ordem, tinha falado a eles, para eles não comerem daquele fruto. Que foi que Satanás seduziu Eva e depois o próprio Adão cai. Então eles foram seduzidos pelo erro. E essa briga, irmão, vem acontecendo toda a história da humanidade. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele entende isso e ele está junto. Como quem? O exemplo que ele está dando aqui é dos soldados romanos que eram unidos para lutar e vencerem as guerras. Então, os líderes de igrejas que me ouvem, ou se uma hora, um momento vão me ouvir, é desta forma que nós temos que lutar, unidos pela fé evangélica, pela fé no Evangelho, pela confiança em Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo, queridos, na vida da igreja, do povo da igreja. É ensinar o povo a amar Cristo, é ensinar o povo a ter prazer em Cristo. Foi o exemplo que eu dei agora do marido, que beija a esposa por prazer, não somente pelo um dever. Ele não deve fazer isso, mas de beijar essa mulher. Então, é dessa forma que o relacionamento da igreja com Deus deve acontecer, de forma prazerosa. Precisamos ter prazer em Deus. Pode ver que o livrinho do John Piper aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. O nome é A Plena Satisfação em Deus. É um livro que nos ensina a amar a Deus. Entendeu? É um livro que ensina a prazer no próprio Cristo, compreendendo a obra que Cristo fez pela sua igreja. A ilustração de Cristo com a igreja é que ele é o noivo e a igreja é a noiva. E é dessa forma, meus irmãos, que na verdade nós vamos poder lutar por esta fé evangélica juntos, unidos. Líderes da igreja precisam se voltar a Cristo. Líderes da igreja precisam voltar à palavra de Deus. E não somente estar colocando outras coisas para preencher o culto que é a Deus. E muitas das vezes não está agradando ao Deus da Bíblia. Está sendo esquecida as Escrituras. E alguns até dizem, não, mas a palavra lá é pregada. E quando a gente vai ouvir a palavra, é uma palavra simplesmente motivacional. É uma palavra simplesmente aonde a pessoa vai receber uma bênção para ficar rico. Olha as motivações, irmãos. É uma palavra simples de fulano de tal que está pobre, mas Deus vai te dar a vitória porque ele vai te dar isso e vai te dar aquilo. E sendo que Paulo, no começo aqui da carta, onde nós tem que ter a verdadeira felicidade, é naquilo que dura, naquilo que é eterno, que é Cristo Jesus. Então, a nossa luta, a nossa batalha, ela deve ser, meus irmãos, na verdade, pela fé evangélica. E nós precisamos estar unidos nisso. O que foi que falou na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16? Porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Queridos, de fato, como verdadeiros soldados, nos equipem com estas armaduras de Deus, que Ele nos dê o capacete da salvação, a couraça da justiça, que Ele nos dê o calçado do Evangelho, que Ele nos dê o centurião da verdade e que Ele nos dê, meus irmãos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra, que você possa ser impactado pelo Evangelho de Cristo e